Olá, boa noite. Na edição de hoje você vai ver que briga entre irmãos por demora no banho quase acaba em tragédia na rua Mata dos Fernandes. Loja de peças no bairro Planalto é furtada. Criminosos levaram um cofre com dinheiro, cheques e cartões. E mais. Carreta tomba na BR-352 e trânsito fica em meia pista entre Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa. Atropelamentos cresceram 12% no último ano em Minas Gerais. Patos de Minas adere ao programa de manejo populacional de cães e gatos e recebe certificado e microchips em evento do Ministério Público de Minas Gerais. A Associação Cristã Feminina promove dia de carinho e cuidado para mulheres em Patos de Minas. O Grupo Roda de Leitura realiza segundo encontro e reforça a importância da literatura para a saúde mental. E Jubileu de Ouro do 15º Batalhão de Polícia Militar é celebrado com a entrega de medalhas de honra para policiais e autoridades. Tudo isso a partir de agora no NTV News. Criminosos furtaram uma loja de peças no bairro Planalto. O crime aconteceu na madrugada de hoje. Eles levaram um cofre com dinheiro, cheques e também cartões. O proprietário do estabelecimento recebeu uma ligação de uma empresa que faz o monitoramento da sua loja, informando que um dos portões estava arrombado. Com isso, ele compareceu até o local e, adentrando dentro da sua loja, ele foi até um dos escritórios e deu a falta de um cofre. E ele analisou as imagens do circuito interno e constatou que 2 suspeitos adentraram dentro da loja e levaram esse cofre. Dentro desse cofre havia R$2.000 em dinheiro, R$24.000 em cheques predatados e 4 cartões bancários, né? Ele acionou a Polícia Militar, que fez a análise dessas imagens e constatou, né, que esses criminosos pegaram esse cofre, colocaram dentro de um carro, mas não foi possível nem identificar a placa deste veículo e nem também fazer a identificação desses suspeitos. Durante as diligências pelo sistema Hélios da Polícia Militar, foi avistado, né, nas proximidades da Avenida JK, um carro com as mesmas características saindo em direção à saída da cidade pela Avenida Juscelino Kubitschek. E até o momento não foi encontrado esse veículo e nem esses suspeitos deste crime. Uma briga entre 2 irmãos depois que um deles passou muito tempo no banho quase acabou em tragédia aqui em Patos de Minas. A Polícia Militar foi acionada até a rua Mata dos Fernandes para conter uma discussão entre 2 irmãos. Segundo relatos da vítima de 31 anos, o seu irmão de 32 teria chegado em casa embriagado e ele foi ali tomar o seu banho. Só que o seu irmão, o de 31 anos, fez um comentário com uma outra pessoa que estava na residência, dizendo que a conta de água viria muito cara, pois o seu irmão estava demorando demais no banho. O seu irmão, que estava tomando banho, não gostou nada do que ouviu e saiu do banheiro e pegou uma faca e começou a ameaçar o seu irmão, dizendo que iria furá-lo. E essa testemunha que estava no local conseguiu apartar a situação, mas esse homem continuava muito eufórico e nervoso, dizendo que iria, né, realmente fazer uma tragédia ali naquele local. E a Polícia Militar, então, foi acionada para comparecer até essa residência no bairro Vila Garcia. A Polícia Militar chegou até o local e mesmo diante da presença dos militares, esse homem ainda continuava enfurecido e continuava a fazer ameaças ao seu irmão.
né? E diante da situação, esse homem foi conduzido até a delegacia de plantão aqui de Patos de Minas para prestar, né, os esclarecimentos, né? E segundo a vítima, né, o seu irmão de 32 anos, esse mesmo homem já teria ameaçado e esfaqueado outras 2 pessoas. E diante dos fatos, esse homem de 32 anos foi levado aqui para a delegacia de plantão em Patos de Minas para os devidos esclarecimentos legais. E olha só, gente, uma carreta carregada com soja tombou na tarde de hoje em uma curva da BR-352 entre Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa. O acidente deixou o trânsito em meia pista. Ainda é possível ver aqui na rodovia as marcas da onde esta carreta do tipo rodotrem perdeu uma das suas carrocerias. Essa carreta que estava carregada com soja, que saiu da cidade de Patos de Minas em direção ao Porto de Santos. Eu conversei agora há pouco com o motorista dessa carreta. Ele estava bastante abalado e preferiu não gravar com a nossa equipe de reportagem. Ele não sofreu nenhum ferimento, somente foi o prejuízo mesmo financeiro. Ele que é funcionário de uma empresa e teve praticamente um livramento. Eu estou aqui na BR-352, entre Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa. Eu vou pedir aqui o nosso repórter cinematográfico para mostrar para a gente aqui. Ainda é possível ver, né, as marcas dos pneus, né? Podemos ver aqui que é uma descida, né? E tem uma curva aqui, aonde essa carreta perdeu o controle, né? E veio tombar aqui e espalhar toda essa carga com soja aqui e tá causando, né? A pista tá em meia pista, o trânsito, né? Os veículos têm dificuldade para transitar neste momento aqui e foi um livramento. O motorista não sofreu nada e esse acidente, né? Aconteceu aqui na BR-354 entre Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa. Daniel Guimarães para o jornalismo da NTV. Obrigada, Daniel. E olha só, a Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local e fez o controle do trânsito até que o veículo fosse retirado. Após sofrer um acidente e romper os ligamentos do joelho, uma mulher precisa passar por cirurgia. Para ajudá-la, amigos organizaram um almoço beneficente e um bingo com a meta de arrecadar R$30 mil. No próximo dia 6 de abril será realizado na comunidade do Café Patense um bingo e um almoço beneficente em prol para ajudar a Sandra, né? Eu estou aqui com o Nelson. A Sandra recentemente, né, sofreu um acidente, né? E vocês vão estar realizando essa ação para ajudar ela, né? Sim, ela, como sempre, 20 anos que ela trabalha no Posto Paraty, ela pegou uma motinha de manhã, né? No caminho aconteceu realmente o imprevisto, né? Um acidente e hoje ela se encontra de cama, né? Precisando de uma cirurgia urgente e realmente, depender do SUS, vai demorar e pode acontecer coisa mais grave com ela esperando essa cirurgia pelo SUS. Aí o pessoal lá do Café Patense, como a família dela, está realizando esse bingo beneficente. Uhum. E além do bingo, vai ter um almoço também, shows, né? Conta um pouquinho pra gente. Vai ter o show com o Diogo e Marcel, o bingo beneficente, né? Pessoal aí que queira doar algum brinde, alguma coisa, prenda, né? Trazer até aqui na Ouro Preto 1526. A gente vai estar levando no domingo, dia 6 de abril, lá no Café Patense. E vai ter também o almoço beneficente também. Então vai ser um domingo de festa para ajudar alguém que realmente precisa. Tá certo. E quem quiser participar, é só estar presente lá, vai ser na parte da manhã, né? Vai ser na parte da manhã, começando a partir das 8 horas, o dia todo, com o Diogo e Marcel. Vou estar lá com o meu som automotivo também, para estar animando o pessoal que está indo lá, né? Então fica aí um convite para toda a população que gostaria de ajudar, né? Na verdade, a Sandra, que está passando por um momento assim difícil, são cerca de R$30 mil, né, Nelson? Cerca de R$30 mil para quem praticamente não tem nada, é muito dinheiro, né? E realmente a saúde não espera, tem que ser rápido. E para ser rápido, depende de nós, da comunidade, do pessoal de Patos de Minas, né? Estou fazendo o convite pro pessoal de Patos de Minas. É perto, vamos lá no dia 6, Diogo e Marcel, e ajudar em prol da Sandra, que realmente precisa, é uma pessoa trabalhadeira. No momento ela não tem condições de arcar com a cirurgia, então vamos lá, que realmente ela merece.
Certo, muito obrigado, Nelson. Daniel Guimarães para o jornalismo da NTV. A seguir, pesquisa da UFMG busca alternativas sustentáveis para o descarte de cigarros ilegais. E atropelamentos crescem 12% no último ano em Minas Gerais. Agora preste atenção. O profissional da saúde dá dicas de como cuidar melhor do seu intestino e evitar algumas doenças que são muito comuns. O intestino desempenha um papel fundamental em nosso corpo, desde a digestão de alimentos até a eliminação de resíduos. A sua importante conexão com o cérebro destaca a necessidade de um órgão saudável para o bem-estar mental e emocional. Mas existem diversas doenças que podem afetar tal área e é necessário estar atento a elas. As doenças mais comuns seriam as doenças relacionadas ao consumo de alimentos irritantes da mucosa intestinal. Quando a gente fala de alimentos, é claro que cada pessoa vai ter uma hipersensibilidade diferente para cada alimento, mas o que a gente vê hoje em dia é uma maior hipersensibilidade à lactose, que é muito comum, né, intolerância à lactose, e a hipersensibilidade ao glúten. Não celíaco. Além da doença celíaca, que seria a alergia à proteína ao glúten, a gente tem também a hipersensibilidade ao glúten. E além disso, a gente tem a síndrome do intestino irritável, que é quando o paciente tem vários sintomas de distensão abdominal, náuseas, empachamento gástrico após o consumo de algum alimento. O intestino pode funcionar de formas diferentes, variando de pessoa para pessoa, pois cada organismo reage de uma forma a determinados componentes. Isso aí tem que ser avaliado de uma maneira mais minuciosa, com a anamnese mais detalhada, principalmente fazendo um recordatório alimentar, que seria como ela se alimenta, quais os principais alimentos que ela ingere durante o dia e como é esse hábito alimentar, se ela faz uma ingesta de uma grande quantidade de alimentos ou de pouca, ou se tem uma frequência maior de uma maior alimentação. Diversos são os hábitos que podem auxiliar na hora de regular o seu intestino, principalmente levando em consideração a rotina que cada pessoa leva. Eu tenho alergia a glúten, lactose, então eu evito esses alimentos que são inflamatórios, evito questão assim de farinha, né, do glúten mesmo em geral e todos os alimentos com lactose. Hoje eu aposto só na água mesmo, eu acredito que a água ela tem aí um poder, né, sobre o nosso corpo para ajudar em tudo, pele, cabelo, unha. E se você quer ter um intestino saudável, algumas dicas são muito importantes na hora de escolher a sua alimentação. Para o intestino funcionar bem, a gente tem que ter um maior consumo de fibras, né? A gente pode ali lançar mão de algumas que são conhecidas. O Fizil é uma fibra que está muito famosa agora por promover uma maior saciedade e ela ajuda no trânsito intestinal. A hidratação é sempre importante. Uma pessoa que não se hidrata, ela pode ter uma maior constipação intestinal, ou seja, ter fezes mais ressecadas, e isso pode virar um problema. A gente pode ter vários distúrbios a partir do desequilíbrio da desbiose intestinal. E para aqueles que têm o hábito de escutar o próprio corpo, ele pode falar. Um intestino não saudável deixará sinais e é necessário que medidas sejam tomadas antes que a situação possa piorar. O intestino ele pode ser considerado um segundo cérebro, até pela questão de ter vários neurônios, né, neurotransmissores e hormônios intestinais. Então, a ingesta de alguns alimentos, principalmente ultraprocessados, a questão do glúten, ela é muito importante. Quando a gente desenvolve ali o leak gut, que seria a síndrome do intestino permeável, podemos desenvolver vários distúrbios autoimunes, a questão do hipotireoidismo de Hashimoto, a gente pode desenvolver TDAH, pode ser prejudicado, não só o glúten, mas o alto consumo de açúcares, de outras questões de ultraprocessados, de conservantes. E olha só, a Receita Federal apreende milhões de maços de cigarros ilegais todos os anos. Em Minas Gerais, 38% dos cigarros vendidos aqui são ilegais. Agora, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais quer encontrar alternativas sustentáveis para o descarte destes cigarros. A ideia é transformá-los em subprodutos, como, por exemplo, o biocarvão.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 carretas carregadas com mais de 1 milhão de cigarros contrabandeados nas BRs 381 e 116 aqui em Minas. Os agentes da PRF tiraram de circulação 2.350 caixas com cigarros sem documentação fiscal, produtos que seriam levados ao mercado através do comércio informal. Uma pesquisa aponta que de cada 100 cigarros apreendidos em Minas Gerais, 38 são ilegais. Além do prejuízo econômico com a sonegação de impostos e a concorrência desleal, há o impacto ambiental. Uma lei determina a destruição deste material. A incineração dos cigarros, que tem aí mais de 5 mil produtos tóxicos, também contribui para o aquecimento global e todas as suas consequências trágicas, como os eventos climáticos extremos. Um estudo liderado pela UFMG em Montes Claros avança para gerar 3 subprodutos por meio da queima do material: biocarvão, licor pirolenhoso e gases não condensáveis. A primeira fase busca encontrar uma taxa de aquecimento, uma temperatura ideal para a produção desses insumos. A pesquisa é resultado de um acordo de cooperação entre a universidade e a Superintendência da Receita Federal aqui em Minas, para a destinação sustentável de mercadorias ilegais apreendidas pelo fisco. O biocarvão, por exemplo, pode ser usado na produção de organomineral. Pode ser aplicado ainda para despoluição de água. Nós conseguimos reter esse carbono no solo por um período mais longo. Então, só para ter uma ideia, né? Então, um carbono da fumaça, por exemplo, ele está aí, ele entra no ciclo e causa efeito estufa, tá? Um carbono que eu coloco no solo, se for um carbono, nós chamamos de carbono recalcitrante, ele demora em torno, no mínimo, 800 anos para retornar. E tem um detalhe que é interessante nesse carvão, dependendo da qualidade desse carvão, se esse solo estiver, por exemplo, contaminado, ele vai sequestrar também essa molécula que contamina solos e vai reter, tá? Em águas, ele é um descontaminante. É claro, vai depender da qualidade desse carvão, nós vamos analisar. O licor pirolenhoso pode ser usado na indústria de alimentos. Na área química, pode ser aplicado como fungicida. Já os gases não condensáveis, por serem inflamáveis, podem ser aproveitados por meio da energia térmica. A pesquisa deve ser concluída até o final do próximo ano. O que nós queremos fazer nessa pesquisa é sair de uma escala de laboratório e levarmos para campo, porque nós temos que dominar essa tecnologia em laboratório e depois ir para campo e transferir essa tecnologia. Dessa junção, né, de conhecimentos e aplicação é que nós vamos chegar a bom termo. E você já tentou atravessar a rua e precisou acelerar o passo porque o tempo do fechamento do sinal foi muito curto? No último ano, houve um aumento de 12% nos casos de atropelamentos em Minas Gerais. Em média, 18 atropelamentos por dia no estado, de acordo com os dados do Hospital João 23. Aqui, motoristas se entenderam após uma colisão leve, sem prejuízo ou lesão para ninguém. Trânsito é dinâmico, requer atenção. O pedestre é o elemento mais frágil desse contexto. Ele tem direitos assegurados pelo Código de Trânsito Brasileiro, com prioridade em travessias sem sinalização, por exemplo. Quando há semáforo, é necessário que os condutores parem antes da faixa, permitindo que a travessia seja segura. 17 segundos. Esse é o tempo disponível para a travessia neste sinal aqui na rua André Cavalcante, no bairro Gutierrez. Eu consigo fazer em bom tempo, mas idosos e pessoas com mobilidade reduzida podem ter dificuldades. Nós fizemos alguns flagrantes e registramos o desrespeito ao Código Brasileiro de Trânsito. Esta senhora conseguiu atravessar no tempo exato. Aqui o carro freou na faixa de segurança para o pedestre passar. Esta mulher ainda estava na faixa quando o veículo passou na outra pista. Logo depois, o motociclista avançou o sinal. Quem é profissional diz que a pressa aumenta o risco. Principalmente entregadores, né? Muitas vezes querem correr para ganhar um dinheirinho, mas acaba prejudicando, né? Colocando a vida dele em risco e até mesmo no pedestre. Mas é alguns e outros, não são todos, né? Não dá mesmo para generalizar.
Mas é fato, os pedestres não se sentem seguros ali. Eu moro no bairro há 32 anos. Esse cruzamento ele é muito rápido. Às vezes você precisa fracionar, ir até o meio para esperar o outro lado. E eu não sei porque, deve ser em toda Belo Horizonte, é uma região que tem muito motoqueiro. Então você está atravessando ainda e os motoqueiros já estão acelerando, o que causa uma certa angústia na gente. Lá no centro eu acho pior, porque tem uns lá no centro que às vezes você está esperando para atravessar e aí ele abre, você começa a atravessar e antes de você terminar de atravessar a rua ele já fechou. Na Rua da Bahia mesmo, ali na Augusto de Lima, é muito rápido. Seguimos a dica e flagramos outros abusos de motoristas e também de pedestres na região central. Teve avanço de sinal para todo lado, a pé e de carro. Esta especialista em trânsito lembra que, além das regras, é preciso entender o ambiente. Nem todos estão atentos ao fluxo ativo das ruas. Mesmo que tenha sinalização semafórica, o pedestre inicia a travessia, ele tem o direito de concluir com segurança, mas nós precisamos observar se a velocidade do carro está compatível com uma parada, dá para a gente saber se está muito rápido ou não. Esperar realmente que todo mundo pare na faixa de retenção para iniciar essa travessia. Se tiver com criança, andar sempre segurando o punho para evitar que ela solte. Então, observar se o espaço é favorável para a sua travessia. Desatenção gera risco. Em 2024, houve um aumento de 12% nos casos de atropelamentos em Minas Gerais. Foram, em média, 18 registros por dia no estado, com casos de morte e sequelas graves. Em instantes, Pacto da Ciência pela Inovação em Minas Gerais busca levantar e levar os conhecimentos e resultados de pesquisas de dentro das universidades para a sociedade. E Grupo Roda de Leitura realiza segundo encontro e reforça a importância da literatura para a saúde mental. O Governo do Estado e a Fundação João Pinheiro divulgaram essa semana o Produto Interno Bruto de Minas Gerais. O indicador mede a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no Estado. O PIB de Minas Gerais chegou a 1,06 trilhão, equivalente a 9% da riqueza nacional. A economia mineira encerrou 2024 em alta, superando a marca de R$1 trilhão e registrando um crescimento de 3,1% em relação a 2023. Os números divulgados pelo Governo do Estado e pela Fundação João Pinheiro mostram que Minas Gerais manteve uma trajetória de crescimento ao longo dos 4 trimestres, com avanço em todos os setores. Na marca histórica, no registro histórico, desde só 2021 e 2024 tivemos um registro tão positivo, com todos os trimestres em crescimento e, de modo geral, a agropecuária puxando para cima os números do PIB mineiro nesse último trimestre. No acumulado do ano, o setor de serviços liderou a economia estadual, somando 593,9 bilhões, seguido pela indústria com 264 bilhões e pela agropecuária com 70 bilhões. Só no último trimestre, entre outubro e dezembro, a economia mineira movimentou 277 bilhões, com forte participação dos 3 setores. A gente tem, por um lado, essa queda na produção agropecuária, né? Então a gente tem uma menor movimentação dos produtos agrícolas, mas por outro lado, esse desempenho bastante positivo da indústria, então construção e a indústria de transformação e também o próprio comércio, né? Então, com isso a gente tem um resumo aí do resultado em 2024. O crescimento econômico também refletiu na geração de empregos. Segundo o relatório, desde 2019, Minas Gerais criou mais de 879 mil postos de trabalho formais, se aproximando da meta do governo de atingir 1 milhão de novas vagas até 2026. No último trimestre de 2024, o estado registrou a menor taxa de desocupação da história, 4,3%. Com os bons resultados de 2024, Minas Gerais segue em destaque em cenário nacional. O desafio agora é manter o crescimento e garantir que ele se reflita na geração de empregos e no desenvolvimento do estado. A gente tem um mercado de trabalho, uma queda na taxa de desemprego, isso pode continuar ajudando o setor de serviços, mas a gente já percebe um certo esgotamento na expansão desse ciclo recente de serviços. Isso tem muito a ver com o endividamento das famílias,
o próprio aumento da taxa de juros, né? E a gente tem inícios aí de pressões inflacionárias, né? Então o preço de alimentos, por exemplo, isso pode afetar toda a parte de hipermercados, supermercados. Então a gente tem fatores prós e contras aí para serem analisados em 2025. Olha só, levar os conhecimentos e resultados de pesquisas de dentro das universidades para a sociedade, esse é um desafio que precisa da atuação de diferentes setores. Para estimular essa atuação integrada entre os primeiros debates do Pacto de Ciência pela Inovação em Minas Gerais, então, esses trabalhos já começaram. A UFMG tem 1.500 pedidos de patente no Brasil e no exterior. Um título sobre invenção de um processo ou um produto que gera melhoria em nossa vida, como uma vacina, por exemplo. Esse é um dos valores de uma universidade pública que quer levar cada vez mais conhecimento para fora de seus muros. Minas Gerais é a terceira maior economia do país, mas fica em sexto no Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento. Há um grande aporte de recursos em ciência, tecnologia e pesquisa aqui no estado, mas boa parte desse conhecimento que é gerado aqui na academia não chega ao mercado. É preciso fortalecer a tríplice hélice para que a gente consiga subir nesse ranking da inovação. A tríplice hélice envolve a indústria, os governos e a universidade. A UFMG sediou os primeiros debates do Pacto da Ciência pela Inovação em Minas Gerais, reunindo representantes do setor público, privado e da academia para discutir os impactos da inovação na sociedade. Então, nosso objetivo é esse, é trazer a sociedade para dentro da universidade para a gente poder mostrar essa nossa experiência da construção dessa inovação, desse pacto da ciência pela inovação. Né? Não inovação apenas simplesmente, né? Mas assim, como que isso gera impacto na nossa sociedade. Minas Gerais tem vocação para melhorar esse desempenho. O estado tem 22 instituições públicas produtoras de conhecimento e tecnologia, mas precisa refinar a cadeia de valor de elos importantes, qualificação de recursos humanos, investimento em tecnologia aplicada para resolver problemas reais e, por fim, inovação que promova receita, produtividade e empregos mais qualificados. Nós estamos numa universidade pública federal, nós temos representando na mesa, mas também na própria plateia, membros do setor produtivo, membros do governo, e a partir da tríplice hélice que a gente consegue de fato garantir uma inovação efetiva, industrialização nacional e, obviamente, uma economia mais competitiva. A FAPEMIG, a Agência de Indução e Fomento à Pesquisa e Inovação do Estado, vai aportar 542 milhões de reais em projetos em 2025. Uma das novidades é o edital para bolsas STEM, a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. São 400 bolsas para o desenvolvimento de soluções aplicadas ao mercado. É uma categoria nova de bolsas para dar resposta a esse desafio fundamental da ciência, da tecnologia e da inovação, que é pessoas qualificadas. E como já foi citado, Minas Gerais é um estado que tem o prazer de poder contar com muitas instituições de ensino. A reitora da UFMG valorizou a presença das mulheres nesse esforço pela ciência e confia em avanços concretos com o pacto. Esperemos que esse pacto que nós estamos procurando firmar aqui hoje, ele se estenda além dos muros desse evento e que ele possa trazer frutos e reflexões importantes para todos nós e principalmente para o Estado. E com o objetivo de incentivar a leitura e criar um espaço de reflexão e bem-estar, o Grupo Roda de Leitura realizou seu segundo encontro neste sábado aqui em Patos de Minas. A iniciativa, que reúne leitores de diferentes idades e perfis, busca promover o hábito da leitura como ferramenta para o desenvolvimento pessoal e da saúde mental. Surgiu com o nosso desejo, meio do Matheus, de participar de um clube de leitura aqui em Patos de Minas, mas não qualquer clube de leitura. É um clube de leitura que fosse sensível a questões como saúde mental, sexualidade, gênero e, sobretudo, relacionamentos. Né? E foi assim que logo a gente percebeu que, se a gente quisesse participar de um clube de leitura aqui em Patos, nós mesmos ia ter que colocar a mão na massa, e assim nasceu o grupo, né? Agora em março. Durante o encontro, os participantes compartilharam experiências sobre as obras lidas,
trocaram opiniões e refletiram sobre temas relevantes abordados nos livros. A interação possibilitou um ambiente acolhedor, onde a leitura se tornou um ponto de partida para conversas enriquecedoras sobre emoções, vivências e autoconhecimento. O primeiro encontro foi muito gostoso, né? A gente gerou algumas dinâmicas para os participantes conhecerem e a gente está focando muito a qualidade do encontro para a gente ler, né? A gente está lendo aqui para não sobrecarregar os participantes ao longo da semana. Então, os participantes chegam, né? A gente interage um pouco e vai para a leitura. Então, essa qualidade do encontro é o que a gente está focando nesse momento para ir em seguida para a leitura, para a gente poder conjuntamente produzir um sentido daquilo que a gente vai lendo, né? A leitura abordada é referente ao livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da escritora Ana Sui. O livro surgiu de experiências vividas pela autora em salas de aula, em sessões de análise com amigos, em leituras de pesquisas teóricas. Na roda de leitura, a gente está trabalhando esse livro aqui, né? Que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, né? E a gente senta e debate sobre ele. Vai lendo e vai debatendo, vai processando junto, né? Então, o que a gente recomenda é que quem queira participar, procure lá, né, no Instagram, né, Roda de Leitura 2025, e manda uma mensagem para a gente, que a gente inclui essa pessoa no WhatsApp, e lá a gente vai dando mais informações de como que ela pode conseguir o livro. Se ela não conseguir comprar, obter o livro, aqui mesmo a gente ajuda ela, né? Porque a leitura é conjunta e é por aí. Mas é a partir do livro que a gente está estruturando os encontros, né? E buscando aí a elaboração dos conteúdos. O Roda de Leitura segue com encontros periódicos, incentivando a participação da comunidade e ampliando o acesso à literatura como instrumento de transformação social e pessoal. Interessados podem acompanhar as próximas edições por meio das redes sociais do grupo, através do Instagram, @Roda de Leitura 2025. A troca, a interação entre os participantes, para a gente pensar esse tema que é tão importante, né? Que é saúde mental, porque o amor, ele está atravessando todas as áreas da nossa vida, né? E lógico que ele vai afetar a nossa relação com o nosso psiquismo, com a nossa forma de sofrer. Então, elaborar esses temas de maneira conjunta, né, eu acho que é muito importante e abre espaço aí para a produção de saúde mental coletiva mediado pela literatura, né? Acontecendo todos os sábados, a gente começa os encontros 9h45, encerra às 11 da manhã e a participação é gratuita, é só entrar em contato comigo ou com o Vitor pelo nosso Instagram ou pelo nosso WhatsApp. E é só vir participar. Depois do intervalo, a gente fala de futebol. E Jubileu de Ouro do 15º Batalhão é celebrado com entrega de medalhas de honra para policiais e também autoridades. Futebol, a URT anunciou o meia Marcelo Salles, de 26 anos, e agora ele está de volta ao Trovão Azul. Novos anúncios são aguardados até o início de abril. A pré-temporada foi iniciada na última semana, comandada pelo treinador Bruno Formigoni e também pela sua comissão técnica. E olha só, um jogo-treino do Trovão Azul na Toca 1 da Raposa está marcado para o dia 17 de abril, em horário ainda a ser confirmado, diante do time B do Cruzeiro. E seguindo falando de futebol, o Campeonato Brasileiro finalmente está de volta. A primeira rodada do principal torneio do país começou hoje e conta com jogos que seguem aí no final de semana, né? Nós vamos acompanhar jogos aí neste sábado, também no domingo, e a rodada só se encerra na noite de segunda-feira. Inclusive, vou atualizar aqui juntamente com vocês para verificar aí o resultado dos jogos dos times mineiros que estão ocorrendo agora. Jogam hoje São Paulo contra o Sport, Cruzeiro contra o Mirassol, Juventude contra o Vitória, Fortaleza contra o Fluminense. Esses jogos começaram às 18h30. Também se enfrentam Grêmio contra o Atlético Mineiro, Flamengo contra o Inter e amanhã
Palmeiras contra Botafogo, Vasco contra o Santos, Bahia contra o Corinthians. Na segunda-feira, a rodada se encerra aí com o Red Bull Bragantino contra o Ceará. Então, portanto, o confronto entre Cruzeiro e Mirassol, com o Cruzeiro aí comando de campo, neste momento está em 2-1 e a gente também vai atualizar aqui o resultado do Atlético, que também joga nesse momento contra o Grêmio lá em Porto Alegre. E nesse momento, o Grêmio, que tem o mando de campo, está vencendo por 2-0 no início do Campeonato Brasileiro. E olha só, o 15º Batalhão da Polícia Militar realizou ontem a solenidade em comemoração ao aniversário de 50 anos da unidade. Durante o evento, militares, familiares de policiais falecidos e autoridades foram homenageados com medalhas. A solenidade militar que encerrou as comemorações dos 50 anos do 15º Batalhão reuniu autoridades, ex-comandantes e membros da sociedade, com destaque para o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Maurício, que também participou da comemoração. São 50 anos aí do 15º Batalhão, uma unidade histórica, que tem um legado muito bonito e que nesse tempo todo tem sido aí a força do povo mineiro aqui em Patos de Minas e tem trazido segurança com qualidade na região. Eu deixo registrado aqui os meus parabéns a todos os militares que entregam essa unidade, à sociedade de Patos de Minas que recebe e acolhe essa unidade, os nossos militares com tanto carinho e que tem executado um serviço com participação comunitária, que tem sido muito importante e que tem trazido segurança pública para o povo mineiro. O evento foi realizado na sede do 15º Batalhão de Patos de Minas. Durante o momento de fala, o 20º comandante, Tenente Coronel R. Santos, ressaltou a importância da unidade ao longo dos anos, atuando na segurança pública. A palavra é gratidão. Gratidão aos policiais militares do 15º Batalhão, tanto os veteranos quanto os da ativa, que fizeram e fazem a história do batalhão. São 50 anos de unidade, uma unidade que cresceu com o apoio da comunidade. Se não fosse a comunidade organizada, através dos seus representantes constituídos e até de cidadãos abnegados que nos ajudaram aqui, essa edificação com certeza não seria construída. Então, agradeço aí muito a comunidade patense, a comunidade dos demais municípios da região. O 15º Batalhão de Polícia Militar foi criado em 1975. Policiais militares que se destacaram em serviço no decorrer dos anos, militares falecidos representados pelos familiares e os militares da reserva foram homenageados com medalhas de honra. Eu cheguei aqui no dia 27 de agosto de 1974, que foi criada, um decreto criou uma companhia de Polícia Militar Independente. Ela recebeu esse nome, Companhia de Polícia Militar Independente, que foi a Embrian, que foi essa companhia encarregada de construir o batalhão que aí hoje está. E foi uma corrida quanto tempo, porque agosto até março, foi inaugurado dia 4 de março de 75, então foi uma corrida quanto tempo. Então, é muita honra, emoção muito grande participar da história e ajudar aqui na construção dessa unidade. É muito reconhecimento e muito gratificante na vida da gente, Após tirar esses 30 anos na polícia e mais 38 como aposentado, Então, a gente chegar nessa idade, é muito bom agradecer a Deus em primeiro lugar. É um prazer muito grande, Eu estava aqui no dia que iniciou esse quartel, na inauguração. Estou aqui hoje, nos 50 anos do quartel. É um prazer muito grande. Depois de tanto trabalho e às vezes a gente continua vindo ao quartel, sempre que tem um chamado para colaborar com alguma coisa, a gente está aqui. Em função disso, a gente foi lembrado para receber essa homenagem aqui hoje. A gente acaba ficando muito feliz, porque esse aqui foi nossa casa durante 30 anos e retornar e ser homenageado depois de 4 anos na reserva é motivo de muita alegria para a gente. Também foram homenageados
premiados autoridades que contribuíram para o bom desempenho do serviço do 15º Batalhão de Polícia Militar e que também são fundamentais para a segurança pública. Nós ficamos muito satisfeitos. A Polícia Civil ser homenageada, é um reconhecimento dessa integração, da parceria das Forças de Segurança aqui de Patos de Minas. A Polícia Civil sempre trabalha de forma integrada com a Polícia Militar e essa homenagem hoje é um reconhecimento dessa integração, dessa parceria de trabalho de sucesso. A gente sempre fica muito emocionado quando tem uma homenagem dessa forma, né? Realmente, essa comenda aí que a gente recebeu hoje é de grande valia e pode ter certeza que vai ficar num local muito especial. Parabéns ao 15º, né? E os municípios de Betim, Capitólio, Carmo da Mata, Ipatinga, Itabirito, Nova Serrana, São Gonçalo do Rio Abaixo e Patos de Minas receberam ontem microchips e certificados de conclusão do curso Temas Avançados em Gestão de Manejo Populacional de Cães e Gatos. O encontro foi realizado na Sala Minas Gerais, na Procuradoria-Geral de Justiça em Belo Horizonte e contou com a presença de promotores, da Coordenadora de Defesa dos Animais, do Subsecretário de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, representantes das secretarias municipais dos municípios contemplados, Conselho Regional de Medicina Veterinária, Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, entre outras autoridades. O evento também divulgou as ações de apoio aos municípios mineiros na implementação de políticas públicas voltadas para o manejo populacional de cães e gatos por meio das iniciativas Programa Regional em Defesa da Vida Animal, o Prodevida, do Ministério Público de Minas Gerais, e Conheça Seu Amigo, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. 322 municípios já aderiram ao Prodevida. Patos de Minas recebeu 1.000 microchips. A adesão ao Prodevida é voluntária e ocorre mediante assinatura de termo de compromisso positivo, que pode resultar no arquivamento de procedimentos investigatórios ou ações civis públicas movidas pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o município. Em relação ao programa Conhecendo Seu Amigo da SEMAD, para utilização do sistema, o município deverá solicitar a criação de usuário àquela secretaria. O mês de março celebra a luta contra a discriminação racial no mundo. Em Pará de Minas, no centro-oeste do estado, iniciativas com o grupo Dandara buscam conscientizar e também combater o racismo. Em Pará de Minas, a artista plástica Arlete transforma sua história em resistência. Criada por uma mãe batalhadora que sempre a incentivou a estudar e a não se deixar inferiorizar pela cor de sua pele, ela lidera o grupo Dandara, inspirado na guerreira e esposa de Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão. A fúria racial, ela é muito constante e ela é estruturalizada no nosso contexto. Isso vai mudar de hoje para amanhã? Não. É por isso que o grupo Dandara existe. Para a gente lutar para que no futuro os meus bisnetos, meus netos, a minha descendência não tenha mais que estar falando isso que eu estou falando. No Brasil, onde 56% da população se declara como negra ou parda, a desigualdade racial ainda é marcante. Apesar disso, a cultura negra é a parte essencial da identidade brasileira. Ritmos como o samba, o maracatu e o rap, a capoeira e pratos como a acarajé e a feijoada são heranças que reforçam a resistência e a riqueza da cultura afro-brasileira. Eu hoje atuo como técnica de enfermagem, já teve paciente que se recusou a tomar medicação comigo num posto de saúde, porque a menina que estava limpando, a nossa colaboradora, era branca. Então eu é que deveria estar limpando o posto e ela que deveria estar dando injeção, ela que deveria estar fazendo procedimentos e não eu, porque eu sou uma pessoa negra. Mas se as dificuldades estruturais já são grandes, para as mulheres negras os desafios são ainda maiores, sendo frequentemente marginalizadas, subjugadas e vítimas de violência. Não existe mais lugar para esse tipo de discriminação contra as mulheres, principalmente contra as mulheres negras.
A seguir, Patos de Minas lança projeto criando multiplicadores para o combate à violência doméstica contra mulheres. E a Associação Cristã Feminina promove dia de carinho e cuidado para mulheres em Patos de Minas. Agora veja só que iniciativa legal no mês da mulher. Um projeto de educação financeira estimula mulheres idosas a aprenderem, oferecendo novas perspectivas de renda. Elas empreendem. Isso proporciona não apenas a superação de carências econômicas, mas também reforça o papel da mulher idosa na sociedade, destacando experiência e vivência como ativos valiosos. Nada melhor do que assistir a uma peça teatral, um monólogo encenado pela atriz e artista plástica Jussara Costa, que traz muitas lembranças e nos convida a refletir sobre o futuro de um país que cada vez mais envelhece. Adorável tempo! Por que passou tão rápido assim? O projeto Educação Financeira e Empreendedorismo Feminino na Terceira Idade reuniu mais de 160 idosos, 120 mulheres. Ao longo de 2 anos, foram vários cursos e palestras. A gente começou a ter muito contato com as pessoas idosas e a perceber uma necessidade delas ali de educação financeira, por conta de muitos golpes no mercado, um assédio, absurdo das instituições financeiras, e as pessoas, então, queixando para a gente, de superendividamento, de cair, vítimas de violência financeira. Estimular o empreendedorismo nessa fase da vida é também como redescobrir os sonhos que não foram realizados e ficaram guardados lá no fundo da memória. Mas basta um empurrãozinho e força de vontade para que esses sonhos se tornem realidade. Foi no projeto que a dona Geralda descobriu como se precaver dos golpes que fazem tantos idosos aposentados vítimas e como planejar melhor as finanças. Agora ela quer ser dona de um restaurante, um sonho antigo. Tô cheia de planos, sim. Tô cheia de sonhos. Sonhar não faz mal a ninguém, né? Tem que sonhar e correr atrás, né? Maria, a auxiliadora, aprendeu a bordar. Fez a primeira peça e logo veio a surpresa. Eu já saí com uma bolsa minha bordada, a senhora já gostou, perguntou para mim onde foi que a senhora comprou essa bolsa. Eu falei, não, eu mesma bordei e ela já comprou a minha bolsa. Não há dados do último censo feito em 2022, mas de acordo com as estatísticas do IBGE, no censo de 2020, o número de empreendedores da terceira idade correspondia a 1.900.000 donos do próprio negócio no país. Projetos que estimulem a criatividade é uma prova de que envelhecer é também se manter ativo. A gente teve um resultado muito bom e principalmente com relação ao empreendedorismo mesmo, Algumas já trouxeram histórias de que estão vendendo, já tem histórico aí de pessoas que estão bem envolvidas na produção de suas peças, na tentativa de começar a vender. Durante a reunião nessa semana foi lançado o projeto Criando Multiplicadores para o Combate à Violência Doméstica. Isso contra mulheres. Uma iniciativa da Casa da Mulher que visa capacitar servidores públicos municipais para identificar e direcionar vítimas de violência doméstica. Os agentes de saúde serão os primeiros a receber a capacitação, sendo treinados por uma equipe técnica para atuar de forma estratégica no acolhimento e encaminhamento das mulheres em situação de vulnerabilidade. E ainda falando em comemoração ao mês da mulher, a Associação Cristã Feminina de Patos de Minas realizou hoje a ACF em Ação, proporcionando um dia especial de carinho e cuidado para mulheres da comunidade. O evento contou com diversas atividades voltadas ao bem-estar e autoestima feminina. A Associação Cristã Feminina existe em vários estados do Brasil e agora chega em Patos de Minas para poder proporcionar eventos para a comunidade. A ACF, ela já existe no Brasil há mais de 100 anos, é muito forte no Nordeste e nós trouxemos a associação aqui para Patos em fevereiro. Essa é a nossa segunda ação. Primeira ação nós fizemos lá no CRAS do Quebec,
no dia 8 de março. É todo um trabalho voluntariado mesmo. A gente teve alguns brindes, né, de alguns patrocinadores. E a nossa associação hoje tem 29 mulheres, todas em forma de trabalho voluntariado mesmo. E quando a gente fez a ação lá com um dia de beleza, com maquiagem, corte de cabelo, fotos para registrar os momentos, né, do dia, a gente acabou recebendo um convite para estar aqui no Conviver hoje. O mês de março é um mês especial. Por quê? É o mês comemorado o Dia das Mulheres. Por isso, todo mês ele é voltado, para as mulheres com diversas ações. O Centro de Conviver da Terceira Idade, com a parceria da ACF, promoveu uma manhã de sábado repleta para as mulheres. Teve café da manhã, ações especiais aí com corte de cabelo, unha, limpeza de pele e muito mais. Aqui no Conviver nós já estamos lidando com uma outra idade, né? Então a ação é totalmente voltada para elas hoje, com café da manhã, com lanche, e onde elas possam sim desfrutar de um dia diferente. E o mais interessante é a questão da foto, de poder registrar a magia do dia de hoje. A gente sempre está em busca de parceiros para realizar os nossos eventos aqui no Conviver, né? E eu vi nas redes sociais que elas tinham feito uma ação lá no CRAS 3. E aí eu entrei em contato com elas para a gente poder fazer esse evento aqui hoje, porque a gente precisa muito, né, de pessoas que estão dispostas, né, a ofertar um pouquinho do tempo para o Dia das Idosas ficar mais alegre, feliz. É igual eu falei para elas, que esse momento é um momento de comunhão também, de socialização, e elas adoram. Teve umas que nem vieram tanto pela oferta do serviço, mas vieram para quê? Para tomar o café com a gente, para estar aqui, para estar presente. O evento foi bem recebido pelo público, com relatos emocionantes de mulheres que aproveitaram os serviços oferecidos. Pequenos gestos como esses podem fazer grande diferença na vida delas. O sorriso estampado no rosto de cada uma fala por si só. Uma maravilha, beleza. Nossa, estou muito feliz de estar aqui hoje, junto com essas coisas bonitas de hoje. Ficar tudo bonito. Aproveitando bem o dia? Aproveitando bem o dia hoje. E nada mais merecido que uma homenagem dessa no mês especial das mulheres. Pois é, é maravilhoso ser mulher, né? Muito bom, muito bom. Gostei. Comemorando o Dia da Mulher, nada mais que justo que ter um cuidado especial. Isso é verdade. Tá ótimo, bom demais. Muito bom o trabalho deles. Dia como esse é especial. Especial, é ótimo. Para nós que nessa idade é bom demais, né? Valoriza demais. Valoriza demais a gente. Eu frequento aqui 3 vezes na semana, bom demais. E o resultado ficou bom, né? Ficou bom. Eu acho, né? Deixa eu ver. Ficou melhor assim ou sem? Os dois jeitos ficou bom. Uma linda ação. Gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Mais informações no site patosjá.com.br. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no programa Guia Boa Ventura, ao meio-dia. Antes disso, às 11h30, tem o Jornal 30 Minutos. Para você, um excelente domingo e até lá.